Colossenses capítulo 2, versículo 6 diz assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vamos ler novamente? Lá no versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Feche os teus olhos, peça ao Senhor para falar com você nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Meu Deus, vem falar, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, a estes que estão aqui, aqueles que nos acompanham online, que a Tua palavra, meu Deus, entre em cada coração, e, meu Deus, ela venha nos transformar, como nós cantamos aqui, que nós precisamos de Ti, Senhor, que tudo dentro de nós precisa de transformação, que a cada dia, meu Deus, venhamos a crescer e sermos transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Oh Deus, usa a minha vida, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos para falar daquilo que o Espírito Santo quer falar à Tua igreja, ao Teu povo, nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Aleluia. Irmãos, fala assim comigo, firme. Fala como crente. Fala assim, firme. Fundamento. Porque crente fala alto. Crente impõe a voz. Firme fundamento. Firme fundamento. E a palavra diz, assim como vocês receberam a Cristo. Quantos receberam a Jesus nas suas vidas? Continue firme na fé. Da mesma forma como vocês receberam a Cristo, com uma alegria no coração, no momento em que talvez ali havia alguma necessidade, e Jesus naquele momento supriu a necessidade, encheu a sua vida de alegria, produziu em você uma fé tamanha. Continuem firmes, continuem a viver nele, a viver com Jesus. Continuem firmes na fé. Nós precisamos continuar, porque nós recebemos a Jesus na nossa vida, então nós precisamos continuar. Só que de que forma? Enraizados. Fala comigo, enraizados. Enraizado é você estar com um firme fundamento na terra, aprofundado. Ninguém te balança, ninguém te move de lugar. Alguém já tentou arrancar uma árvore em algum lugar? Quem já tentou? É fácil ou é difícil? É muito difícil. É complicado, porque a árvore, antes dela crescer para cima, ela cria raízes fortes. Então nós precisamos estar enraizados nele. Só que o texto continua, e é aí onde eu quero falar nessa noite, a respeito do que eu quero falar. Edificados. Fala comigo, edificados. Edificados nele. Porque fala enraizados e edificados. E nós temos exemplo na palavra de Deus a respeito de estarmos enraizados e de estarmos edificados. Por isso, firme fundamento. Mas o texto continua,
nós precisamos estar confirmados na fé. Confirmados na fé. Confirmados naquilo em que nós acreditamos. E como é que nós somos confirmados na fé? É quando vem algo para fazer nós duvidarmos de Jesus. Quando vem algo sobre nós para fazer a gente balançar, para fazer a gente questionar a nossa fé. Por isso, confirmados na fé. Porque quando vem algo sobre nós que quer provar a nossa fé, então nós confirmamos, porque nós estamos enraizados e edificados. Porque se a nossa raiz ela não for sólida, ela não for profunda, qualquer ventinho vai derrubar. Não é assim, irmãos? Qualquer vento derruba. Alguém passa, dá um chute, já era. Porque não tem raízes profundas, não se alicerçou. Não edificou a sua fé em Cristo. Mas entenda que de tempo em tempo, e não são tempos distantes, de tempo em tempo, a nossa fé ela é aprovada no Senhor. E a nossa fé precisa ser aprovada nele. Nós somos provados e precisamos estar aprovados. Nós passamos pela prova e nós precisamos ser aprovados no Senhor. Então a nossa fé ela vai sendo edificada. E a própria palavra de Deus diz que não vem sobre nós desafios, lutas que possam derrubar a gente. A gente só passa por lutas, por dificuldades que a gente é capaz de superar. Então entenda que quando vier uma dificuldade contra a sua vida, sobre a sua vida, você consegue suportar. Você é capaz de suportar. Mas aí tem um detalhe: você não é capaz de suportar pela força do seu braço, pela inteligência da sua mente, pela sua vivência, pela sua experiência. Não é isso que faz você passar pela prova e sair vencedor. O que faz você suportar a dor, você suportar a luta e sair vencedor, é você estar enraizado, edificado com a sua fé em Cristo Jesus. É isso que faz a diferença. Só que o texto continua e ele diz: crescendo em ações de graças. E o que é crescer em ações de graças? É eu todos os dias reconhecer que se não for Jesus na nossa vida, que se não for Jesus na minha casa, na minha vida, eu já teria sucumbido. Se não for Jesus cuidar de mim, qualquer vento que viesse, qualquer batalha que viesse, qualquer temporal que viesse, faria eu sucumbir, faria a minha casa ir à ruína. Então eu preciso reconhecer que é Jesus que cuida de mim. Eu preciso confiar e declarar que tudo que eu tenho, tudo que eu conquisto, tudo que eu passo, todas as vitórias que eu consigo, é porque Jesus está comigo. Quando eu acordo pela manhã, eu preciso agradecer a Deus. Fala: Deus, obrigado pelo fôlego de vida. Ações de graças, confiando, crescendo em ações de graças. E como é que eu cresço em gratidão? Agradecendo. Fala para quem está do seu lado: você precisa agradecer. Você já agradeceu pela pessoa que está do seu lado? Fala para essa pessoa que está do seu lado aí: você já agradeceu pela pessoa que está do seu lado? Você já agradeceu a Deus pela pessoa que está do seu lado? Você falou para essa pessoa aí, não falou? Você já agradeceu a Deus? Nós precisamos agradecer ao Senhor, agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito. Eu imagino a gratidão da Júlia, da Rosimeire, do Marcos, pela vida do filhinho, pela vida do José Henrique, um milagre de Deus.
Eu imagino a gratidão dessa família pela Júlia ter passado por tudo que passou e está de pé hoje. E nós precisamos agradecer ao Senhor. E é assim que a gente cresce. É assim que a nossa raiz vai ficando mais forte. É assim que nós vamos edificando a nossa fé em Jesus. Agradecendo. Reconhecendo que tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. Tudo. É assim que nós crescemos. Agradecendo a Deus. Ô pastor, então basta agradecer? As suas atitudes, elas vão mostrar mais do que as suas palavras. Então haja com gratidão, faça com gratidão, trabalhe com gratidão, se empenhe agradecendo ao Senhor. Isso fará toda a diferença. Edifique a sua fé, confie no Senhor em todo o tempo. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, lá em Salmos 28, está no meio da sua Bíblia aí, Salmos 28, no verso 7, diz assim: o Senhor é a minha força, e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Nós precisamos declarar: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta, exalta, engrandece, e com o meu cântico louvarei, com a minha boca, com o meu fôlego, eu vou exaltar, eu vou engrandecer o nome dEle. Nós precisamos engrandecer a Ele, agradecer, louvar a Deus por tudo que Ele já fez na nossa vida, louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito dia a dia. E nós precisamos reconhecer todos os dias que Ele tem feito algo por nós. Todos os dias. Nós oramos todos os dias. Eu já falei a respeito disso. Quando a gente se assenta à mesa para comer o alimento. E algo que eu pedi durante muito tempo na minha vida, e Deus me concedeu. Eu pedi, e faz muito tempo eu pedi a Deus e Deus me deu. Eu falei: Deus, eu queria todos os dias da minha vida me assentar à mesa com a minha família para comer. Nem que fosse uma refeição por dia, eu queria estar assentado na minha casa com a minha família, pelo menos uma refeição por dia. Deus me deu mais do que eu pedi. Então eu agradeço todos os dias, porque Deus ouviu o meu clamor, porque Deus respondeu a minha oração. Então todos os dias, quando eu me assento no café da manhã, para tomar café da manhã em família, nós agradecemos a Deus, por nós podermos estar ali juntos. Irmãos, há uma correria no dia a dia, e todo mundo corre para um lado, para o outro, e isso faz parte da nossa vida. Mas eu aprendi de criança, eu via meu pai e minha mãe saindo cedo de casa, mas todo mundo sentava na mesa, a hora que conseguia, o mais cedo possível. Sentava todo mundo junto, para tomar um café da manhã, e aí, perna para que te quero, cada um corre para lutar a sua luta do dia. Irmãos, se você tem condições de fazer isso, faça. Nem que seja um cafezinho pretinho na mesa ali, uma bolachinha, o que der, mas senta junto, irmão. Senta junto na mesa, dá a mão ali, ora: Senhor, obrigado, obrigado Deus, por nós podermos ter esse momento em família. E lá em casa tem regras, tem regra, tem conduta. Celular não vai para a mesa, irmãos. Celular não vai para a mesa. A gente senta à mesa e celular não está na mesa.
Se tiver, um já dedura o outro e já voa. É assim. Precisa ser assim. Porque senão a gente se perde no meio do caminho. Irmãos, não é doutrina isso, mas faça, se possível. Tome o café da manhã em família. Às vezes eu vejo famílias que cada um sai numa hora, ou sai todo mundo junto, mas um toma café de pé na pia, outro toma café na mesa, outro toma café ali do jeito que dá, e todo mundo sai. Irmãos, não custa acordar 20 minutos mais cedo, preparar a mesa, sentar junto. Não dói, a gente só vai ganhar com isso. E eu repito, não é doutrina, mas faça isso em família. Amém, irmãos? Deixa eu voltar para cá. Nós precisamos entender que para nós sermos edificados em Jesus, a nossa edificação precisa ser segura. Nós precisamos saber aonde nós estamos edificando a nossa fé. Lá em Mateus, dá um exemplo. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Jesus está aqui dando um sermão, ensinando. Às vezes dá um sermão, parece que é uma bronca, não é. Estava ensinando. E diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, para nós edificarmos a nossa fé em Jesus, para nós criarmos um firme fundamento, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Repita comigo: ouvir. Fala assim: ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir. Mas o texto, e Jesus diz: aquele que ouve e as pratica. Fala comigo: praticar. Fala mais forte: praticar a palavra de Deus. Então eu preciso ouvir e agir. Eu preciso ouvir e colocar a mão na massa. Eu preciso ouvir e dar o passo, fazer o que precisa ser feito. Isso é edificar num terreno firme. Mas, irmãos, o que Jesus quer de nós é mais profundo. E o texto de Mateus, ele fala de forma superficial. Apesar de parecer algo tão, uma chamada de atenção, mas olha lá em Lucas capítulo 6, e você vai ler a mesma passagem, mas vista de uma forma mais completa. Lucas capítulo 6, versículo 46 em diante. E Jesus aqui, ele está dando uma bronca. Aqui é bronca. E Jesus está falando assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Por que vocês estão me chamando de Senhor? E não fazem o que eu mando? Vocês estão me chamando Senhor, Senhor, e não estão obedecendo o que eu estou falando. Versículo 47. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante ao homem que, ao construir uma casa, cavou,
abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. Quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Lucas explica mais detalhadamente. Ele fala que aquele que ouve e pratica é como o homem que cava profundamente até achar a rocha. Quem aqui já construiu casa? Irmãos, eu aprendi, meu avô era construtor, meu pai construía, e eu aprendi ouvindo e vendo. E o meu avô era construtor em Santos, então ele fazia aqueles bate-estaca. Já viram bate-estaca? Que você bate as estacas até ela alcançar a rocha. E às vezes eram 20, 30 metros de profundidade, batendo estaca para poder fazer alicerce de prédio, de casa, para que a casa ficasse firme sobre a rocha. Então não é escolher o terreno, não é escolher, é você cavar profundamente. E o que isso quer dizer? Irmãos, você tem que pegar a palavra e cavar ela, cavar profundamente. Tem que cavar, tem que buscar a rocha, tem que encontrar lá no profundo a rocha, tem que encontrar o alicerce, o fundamento, onde as estacas vão ficar ali, encostadas, vai ter o suporte firme. Então eu tenho que ouvir a palavra de Deus, ouvir. Tudo que eu ouvir da palavra de Deus, eu preciso colocar em prática. Tudo aquilo que eu ouvir da palavra de Deus, eu preciso agir. Eu preciso ir em frente. E assim eu estou cavando, assim eu estou achando a rocha. E a rocha nada mais é do que Jesus, irmãos. Então eu preciso cavar, ir fundo, buscar, até bater na rocha, até encontrar a rocha. Ali eu posso criar um firme fundamento. E aí pode vir a luta que vier, irmãos, pode vir a dificuldade que vier, a tempestade que vier, a força das águas que vier, vão bater contra a casa e não vão ter força sobre ela, vão bater contra a minha vida e não vão ter força contra a minha vida, vão bater contra a tua vida e não terão força alguma contra a sua vida. Aleluia! Mas você precisa estar alicerçado na rocha que é Jesus. Você precisa estar firme na rocha. Então cave. Fala para quem está do seu lado, cave. O buraco precisa ser profundo. Você não pode construir em cima da areia, em cima da terra. Tem que cavar, irmão. Tem que se esforçar. Tem que procurar. Tem que procurar alicerçar a sua fé. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala ali a respeito do que é a fé. Olha só, já está lá. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que
não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Em algumas versões fala assim, ao firme fundamento, certeza das coisas, daquilo que eu espero, que nem aconteceu ainda. Mas fé em quê? Fé no meu braço? Não. Fé na minha inteligência? Não. Fé em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fé nele. Firme fundamento. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fato é algo que aconteceu, irmãos. Fato é algo que existe, mas é a convicção de um fato que eu não vejo, é a convicção de algo que ainda não chegou na minha vida, mas porque eu creio em Jesus, eu não tenho dúvida alguma de que Ele fará acontecer na minha vida. Eu não tenho dúvida alguma de que Ele me fará saltar muralhas. Eu não tenho dúvida alguma de que pode vir a batalha que vier, pode vir a luta que vier, mas eu estarei alicerçado no firme fundamento que é Jesus, e eu não serei abalado. Nada poderá arrancar o meu alicerce, nada poderá tirar a minha fé. Pode vir a prova que vier, pode vir a luta que vier, você será aprovado no Senhor. Fala para quem está do seu lado, você será aprovado. Você será aprovado no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Você será aprovado. Cave, irmãos. Cave, irmãos. Você precisa cavar fundo. Cavar fundo. Buscar a rocha que é Jesus. Se você cavar fundo, se você buscar, você vai encontrar. E Ele quer ser encontrado por você. Ele quer ser descoberto por você.